Meus amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Queridos, é a minha última noite com vocês e eu quero aqui ser grato a Deus por ter me dado a honra de estar servindo essa igreja esses 2 dias. Confesso para os irmãos, estou voltando para o meu bar amanhã, muito agradecido a Deus, muito edificado pelo que Deus tem feito conosco esses dias. Quero agradecer o círculo de oração, por toda a força do meu coração, pela confiança, pelo carinho, e é uma honra poder servir vocês. Toda vez que eu me dirijo para o círculo de oração, eu sempre lembro de minha avó. Minha avó, quando eu tinha os meus 5 anos de idade, ela sempre dizia: um dia você irá pegar para muitos círculos de oração. E para a glória de Deus, eu tenho a honra e o privilégio de passar por esse Brasil ministrando nesses trabalhos tão abençoados. É um trabalho diferenciado, porque nós sabemos muito bem que as mulheres do círculo de oração caminham de joelhos e os céus sempre têm a sua resposta. Deus abençoe o pastor Pedro, muito obrigado pelo carinho, pela confiança que nos permite estar aqui. Eu agradeço ao Senhor, agradeço todo o corpo ministerial da nossa casa. Deus abençoe a cada pastor, queria eu saber o nome dos senhores, mas o céu sabe. Deus abençoe a todos vocês, os caravanas de fora, a todos que estão empenhados nesse trabalho. Deus abençoe o pastor Edilson, cuidado mais uma vez, sempre esteve em contato comigo o tempo todo, preocupado, e a gente se sentir bem acolhido, bem abraçado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Esther. Esther, capítulo de número 4. Nós iremos tomar como base para o seminário o versículo de número 14 deste livro. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, abra ela, não acompanhe só no telão, folheie a sua Bíblia. Folheie a sua Bíblia, abra ela e leia comigo esse texto. Esse texto, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para compartilhar com as irmãs, com os irmãos nessa noite. E eu confesso para os irmãos que este livro é o único livro que as suas letras são vivas. Este livro é o único livro no planeta Terra que as suas letras são vivas. Tá? Quando você está vendo esta palavra ela tem o poder de fazer coisas maravilhosas. Eu não sei se eu falei isso aqui, da última vez que eu estive aqui há 4 anos atrás, eu pregava em Rondônia, e eu pedi para que os irmãos abrissem a Bíblia. Havia até de fato um telão lindo como esse aqui. Mas eu falei para os irmãos: abra a sua Bíblia, quem não tem Bíblia, compartilhe com alguém que não tem de lado, porque Deus não precisa de eu pregar para poder falar e fazer. Ele pode, na leitura do texto, operar milagre, dar respostas. E eu me lembro bem que tinha uma irmã cadeirante, estava assim no corredor da igreja, e uma irmã saiu do círculo de oração, abriu a Bíblia e foi ler para ela o texto. E quando nós terminamos de ler o texto, aquela irmã soltou da cadeira de roda e foi curada na hora. Não precisou ter nem palavra na cabeça dela. Poder da palavra. A palavra tem poder, a palavra eu nunca deixe de ler essa palavra. Quando os encontraram, diga glória a Deus. Diz assim o texto: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa irá perecer. E quem sabe se para este tempo como se chegaste a este reino? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vá e ajuda todos os judeus que se gastam em Susã. Jejuem por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e minhas moças também assim faremos.
assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Amém ou não amém? Amém. Levante as suas mãos para os céus e diga assim comigo: o Deus que faz do pânico providência. Não, mais uma vez: o Deus que faz do pânico providência. Pode tomar o teu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. O livro de Ester provavelmente foi escrito nos meados do ano 493 ao ano 475. É sabido dos estudiosos da Bíblia que o autor do livro de Ester é um autor desconhecido, mas nós sabemos muito bem que Ester, ou o livro de Ester, está dentro do contexto da revelação e da interpretação daquela estátua que Nabucodonosor sonhou com ela e o profeta Daniel a interpretou. Nabucodonosor sonhou com a estátua com a cabeça de ouro, com peito de prata, com braço de prata, dentro de bronze, com pernas de ferro e com repartições de barro. Cada parte daquela estátua representava um reino que entraria em ascensão e um reino que sairia de ascensão. O cabeça de ouro apontava para o Império Babilônico, mas o peito de prata com braço de prata apontava para o Império Medo-Persa. É exatamente nesse período onde o Império Medo-Persa se tornou um império forte, um império poderoso, é que surge esta personagem tão importante do Antigo Testamento por nome de Ester. É interessante entender que o livro de Ester para os judeus, talvez para nós não é tanto, mas para qualquer judeu, seja esse judeu prolixo, seja esse judeu prosélito, seja esse judeu de linhagem pura, seja até mesmo alguns judeus messiânicos, eles dizem que o livro de Ester, para eles, é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Depois do Pentateuco, o livro de Ester para um judeu é um dos livros mais lido, é um dos livros mais meditados. Porque para o judeu, no livro de Ester, Deus se apresenta como Deus do socorro, Deus se apresenta como Deus do livramento, Deus se apresenta como Deus da segunda chance e da segunda oportunidade. Esse livro era tão importante para os judeus que quando eles liam este livro, a sua fé era renovada de uma maneira tão profunda, que no período em que Hitler estava mandando cristãos e judeus para as câmaras de gases, para os campos de concentração, ele deu uma ordem para tirar da mão deles o livro de Ester, porque toda vez que eles liam o livro de Ester, mesmo sabendo que o socorro de Deus não viesse imediatamente, eles iam para as câmaras de gases cantando o livro de Ester, salmodiando, alegrando, porque sabia que a qualquer momento Deus poderia entrar com a providência, Deus poderia entrar com o livramento, assim como entrou dentro do contexto, dentro da história do livro de Ester. Eu sei que este livro é um livro muito pregado, é um livro muito conhecido, já vi muitas pessoas fazendo jogadas dentro deste livro, meninos são de fato feitos dentro do contexto deste livro, mas eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração concernente ao livro de Ester. Como eu disse para os irmãos aqui, no livro de Ester, Deus é o Deus que faz do pânico providência. E algumas verdades aqui esta noite que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Pastor Tiago, que verdades são essas? Você vai perceber comigo que a primeira verdade que nós aprendemos aqui no livro de Ester, Deus como Deus que transforma no pânico providência, é que nós aprendemos deste livro sobre a verdade ou a providência de Deus no constante de que o nome de Deus não precisa de aparecer para sabermos que Deus está em ação. Grava isso. O nome de Deus não precisa de aparecer para entendermos
Deus, que Deus está em ação. Existem 2 livros na Bíblia que o nome de Deus não aparece. O primeiro livro é Cantares de Salomão. O segundo livro é o livro de Esther. Se você ler todos os capítulos, se você ler todos os versículos do livro de Esther, você vai perceber que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Mas se você tiver um pouco de sensibilidade espiritual, você vai perceber que, ainda que o nome de Deus não aparece dentro deste livro, você vai ver que Deus está agindo o tempo todo. Você vai perceber que Deus está atuando o tempo todo. Vocês conhecem muito bem este livro e sabem que a nação de Israel está com um decreto de morte. Sabe que a nação de Israel está encurralada por um homem de Amã. Se você não tiver espiritualidade, sensibilidade para ler este livro, era como se você entendesse que Deus estava abandonando seu povo, deixando as coisas correrem em corda bamba, e que os olhares de Deus estão fechados, e Deus está de costa, e permitindo o inimigo atuar contra uma nação inteira da maneira que ele quer. Mas quando você tem sensibilidade espiritual para compreender o texto, ler o texto com sensibilidade, você vai perceber que ainda que Amã parece que está no controle, ainda que Amã pense que parece que está no domínio, você vai ver que é totalmente ao contrário. Deus está no controle, Deus está no domínio o tempo todo. Tudo está debaixo do controle de Deus. É interessante porque, pastor Tiago, nós aprendemos dentro deste livro algo maravilhoso. Aprendemos o quê? Nós entendemos dentro deste livro que nós não precisamos o tempo todo de estar com o nome de Deus na nossa boca para saber que Ele está trabalhando ao nosso favor. Nós não precisamos de pendurar ou tatuar no peito com o nome de Deus para saber que Ele está conosco e que Ele está agindo ao nosso favor. Nós não precisamos de tatuar o nome de Deus no nosso peito, na nossa mão, no nosso braço, marcar o nosso corpo, para saber que Deus está agindo e que Deus está trabalhando o tempo todo ao nosso favor. Um dos maiores rabinos europeus, com o nome de Hermeneu, disse que no livro de Esther, Deus é conhecido como o oculto atuante. Ninguém está vendo, mas Ele está trabalhando. Ninguém está vendo, mas Ele está agindo. Realidade que olha para o livro de Esther, parece que não vê Deus ali, parece que Deus não está fazendo nada, Ele está oculto, mas Ele está trabalhando, Ele está oculto, mas Ele está agindo. E essa verdade é uma realidade gritante no contexto da igreja. É, pastor? É. Me prova, te provo. Vamos pegar um dos períodos, pouco tempo agora, que foi um período calamitoso para a nação, para o mundo e também para a igreja. Vamos falar da intensidade da pandemia, e você vai perceber o quanto Deus trabalhou a teu favor, mesmo sem você ver. Você parou para perceber que no período da pandemia, infelizmente, falava mais de morte até mesmo nos nossos altares, falava mais da Covid, falava mais de morte do que do próprio Evangelho, do que do próprio Deus, do que da própria palavra. A Covid vem ceifando muitas vidas, a Covid vem fazendo muita família chorar. Mas deixa eu dizer algo para alguém aqui esta noite. Quando todo mundo abriu a boca e diz, não tem mais jeito, a igreja permaneceu sendo abençoada, permaneceu sendo guiada, permaneceu sendo protegida por Deus. Como assim, pastor Tiago? Vocês sabem melhor do que eu, que no período da pandemia, muitas pessoas tiveram a má sorte de ouvir o telefone tocar, e quando atendeu o telefone, o patrão disse, eu não posso mais te assalariar, eu tenho que te mandar embora porque a empresa quebrou. Muita gente teve o desprazer de ir pegar um parente seu, levar até o cemitério, e não teve oportunidade nem de ver o rosto do seu parente por causa da crise pandemia. Você vai perceber comigo que teve pessoas que infelizmente não teve a oportunidade, o prazer de colocar um alimento sobre a sua mesa para alimentar os seus filhos, passar uma virada de ano saudável, porque olhou para a sua despensa e a sua despensa estava vazia, não tinha o que comer, não tinha o que alimentar. Teve muitas mães que não conseguiram, muitos pais que não conseguiram comprar uma roupa nova para o seu filho passar a virada do ano, porque estava desempregado, porque faltou o alimento. Teve muita gente que teve que encostar
porque não tinha gasolina para colocar no carro, porque não tinha o dinheiro, a reserva acabou. Mas você parou para perceber que teve muita gente, muitas pessoas que tiveram um privilégio oportuno e um privilégio ao contrário. Como assim? Enquanto faltou comida na mesa de muita gente, você parou para perceber que na mesa da tua casa não faltou alimento para os seus filhos? Você parou para perceber que quando você abriu a despensa da tua casa, ainda que era pouco, mas tinha lá o macarrão, tinha lá o arroz, tinha lá o feijão para você fazer? Você parou para perceber que você acompanhou muito em velório, você foi em muito hospital visitar alguém, mas a Covid não tocou no teu corpo, a Covid não deixou sequela em você? Parou para perceber que você viu muita gente chorar, mas você não precisou de derramar lágrima, porque Deus poupou a sua família, Deus poupou alguém da tua casa. Você parou para perceber que teve pessoas aqui que alguém disse: dessa ele não vai passar. Abriram a boca dele, entubaram ele, porque disse que o pulmão estava todo tomado, o pulmão estava todo dilacerado. Mas Deus foi tão bom que entrou naquele hospital sem ele saber, colocou a mão naquele pulmão, arrancou toda a fibromise, tirou toda a infecção e ele voltou para o seu lar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é sorte, não é, não é só, não é sorte. Pastor, é coincidência? Não é coincidência, é um oculto atuante que estava agindo. Ninguém estava agindo, mas Deus estava agindo. Alguém abriu a boca e disse: eu quero ver o que vai ser dos evangélicos agora, eu quero ver se o Deus deles é poderoso mesmo. Nós vamos ver muitos evangélicos sendo enterrados, vamos ver muitos evangélicos chorando, vamos ver muitos evangélicos passando pelo vale da sombra da morte, mas não sabia eles que maior do que o Covid estava o Deus dos crentes, que atua no oculto, mas está atuando o tempo todo. Deus está falando esta noite aqui com alguém. Deus está dizendo-se no momento mais sombrio da nação: eu trabalhei, eu agi, porque é que eu não continuo operando e continuo agindo na sua vida? O Espírito Santo está falando para alguém aqui esta noite: continua me adorando como você está. Pastor Tiago, mas está doendo, continua me prestando culto. Pastor Tiago, mas a porta está fechada, continua me prestando culto. Pastor Tiago, mas meu filho está desviado, continua prestando culto a Deus. Pastor Tiago, mas meu corpo está doendo, continua prestando culto a Deus, porque Deus está dizendo: porventura parece que ele não está agindo, mas fica tranquilo, ele não precisa que você veja para ele agir. Ele continua no controle da tua casa, ele continua no controle da tua família, ele continua no controle do teu ministério, ele continua. Nós não precisamos de tatuar o nome dele no peito para saber que ele está agindo por nós, que ele está trabalhando por nós. Deus ainda está no comando da sua vida, Deus ainda está no controle da tua vida. O profeta não levantou e não te entregou nada, mas eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida. Eu sei que você esperou ele falar através do hino, e do que você precisa ele não falou ainda, mas Deus ainda está no controle da tua vida. E ele me trouxe até esta última noite para dizer: descansa a tua alma. Ninguém está vendo, mas eu estou atuando. Ninguém está vendo. Ele continua no controle. O nome dele não aparece no livro de Esther, mas ele continua trabalhando, ele continua agindo. Você vai perceber comigo a segunda verdade que eu aprendo aqui sobre a providência de Deus no livro de Esther. É qual, pastor Tiago? Está no caráter de Esther, mesmo quando o seu nome lhe favorecia. Vou repetir: a segunda verdade que eu aprendo sobre a providência de Deus no livro de Esther está no caráter de Esther, mesmo quando o seu nome lhe favorecia. Os irmãos sabem melhor do que eu que Esther era oriunda dentro de Suzã de dois nomes. O primeiro nome dela era o nome originário, o nome da sua pátria, o nome que veio originário da sua pátria, Hadassah. Mas o segundo nome que foi dado para ela era Esther, que significa estrela. É tão interessante como Deus
Deus sabe trabalhar. Alguém está dizendo, pastor Tiago, ela foi tirada da pátria dela, ela está em uma terra estranha, tiraram tudo dela, tiraram terreno, tiraram casa, tiraram pai, tiraram mãe, e até o nome dela tiraram, mudaram o nome dela, colocaram o nome pagão, colocaram o nome dela de estrela, colocaram o nome dela de Esther. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sabe trabalhar com tudo. Vou repetir: Deus sabe trabalhar com tudo. Pastor, eu te provo. Esther está dentro de um contexto mais árduo da história da nação de Israel, mais árduo da história dos judeus. Os irmãos sabem melhor do que eu que Amã, por ódio dos judeus, pediu ao rei um decreto, porque na linguagem dele ele virou para o rei e disse: olha, tu tem um povo complicado, tu és um líder, tu és um rei que tem sob o seu domínio 127 províncias, 127 nações. Dentre essas 127 nações tem um povo difícil, viu? Tem um povo complicado. Esse povo tem um Deus e não se dobra a nenhum outro Deus. Esse povo tem uma lei e não se dobra a nenhuma outra lei. Esse povo é rebelde, vai rebeliar contra o Senhor, vai te dar dor de cabeça, vai dar trabalho para o Senhor aqui. Deixa eu dizer uma coisa: se o Senhor quiser livrar deste povo, antes que este povo lhe dê dor de cabeça, baixa aqui um decreto, porque se o Senhor me der esse decreto, eu vou pegar ouro, vou pegar prata, vou pagar mercenário e nós vamos acabar com esse povo, nós vamos tirá-los da face da terra. O Senhor não vai ter nenhuma dor de cabeça, o Senhor não vai ter nenhum problema. Como o rei não conhecia, como o rei não tinha contato com os judeus, confiando em Amã, porque Amã era um dos principais do rei. O rei bate o carimbo, bate o decreto, e Amã corre e decreta uma data. Agora pensa comigo aqui: todas as famílias de judeu, todos os judeus receberam cravado na porta da sua casa que uma data estava determinada para eles serem assassinados. Imagine o marido olhando para a esposa, imagina os pais olhando para os filhos, sem ter um direito de defesa, sem saber o que fazer. Observe comigo que quando eu falo desse decreto, é necessário compreender que nem todos os judeus estavam dentro do palácio, estavam em Suzã, alguns estavam em aldeias distantes, em lugares distantes, e não sabiam eles quem poderia interceder por eles, quem poderia pedir por eles, quem poderia lutar por eles. Imagine comigo uma quantidade de judeu com cinza na cabeça, com saco de pano no corpo, clamando o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Imagine um pai dizendo para o filho, e o filho dizendo: pai, vai chegar o dia do decreto, pai, nós vamos perder a nossa vida, pai, quem irá lutar por nós, quem irá interceder por nós? E o pai tendo que dizer para o filho: a única coisa que eu posso fazer é clamar pelo Deus de Abraão, é clamar pelo Deus de Isaac, é clamar pelo Deus de Jacó. Nós não temos ninguém lá por nós, nós não temos ninguém dentro do palácio para interceder ao nosso favor. O Mardoqueu não tem fala dentro do palácio, dentro desse sentido. Não sabemos o que vai acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que, pastor Tiago? Deus é maravilhoso demais. Maravilhoso por quê, pastor Tiago? Não é à toa que foi permitido esse nome estrela, esse nome Esther aparecer dentro do contexto. A palavra Esther no original significa estrela. As suas variantes é aquela que brilha, aquela que traz a luz, aquela que clareia. Aí Deus está olhando lá do alto, tem judeu batendo no peito, com a mão na cabeça, chorando e dizendo: não consigo ver uma luz no fim do túnel. Tem alguém dizendo: não consigo ver qual será o caminho do escape, qual será o caminho do livramento. Mas Deus está olhando lá de cima e está dizendo: na hora certa eu vou fazer alguém me acender e você vai ver a luz no fim do túnel. Na hora certa eu vou fazer Esther brilhar no meio da situação, no meio da dificuldade. Na hora certa eu vou fazer Esther brilhar, acender, para ser livramento para a nação de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite: dizer o que, pastor Tiago?
passado, você vai perceber comigo que o povo judeu talvez não entendia que a Esté estava tão próxima assim do rei. Então por isso que talvez eles temiam, talvez eles choravam, e alguém está dizendo: acabou para nós, vamos aceitar, acabou para nós, vamos esperar. Mas na verdade Deus está olhando lá de cima, enquanto tinha judeus quilômetros e quilômetros de Susã, lamentando, chorando, não vendo uma solução. Aí Deus está dizendo: fica tranquilo, a única coisa que eu preciso é de alguém perto do rei. Vou repetir com glória: a única coisa que eu preciso é de alguém perto do rei. Oh glória! Ninguém percebia, não sabia, não entendia que Esté estava perto do rei. E na hora certa Deus olhou e disse: vou fazer brilhar, vou fazer ela como escape de saída para aquele povo. Está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Oh glória! Tinha gente chorando em todas as redondezas de Susã, irmão. Tinha gente preocupada em todas as redondezas de Susã, não sabia que tinha ninguém, mas na verdade Deus tinha alguém perto do rei. Vou repetir: Deus tinha alguém perto do rei. Oh glória! Está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Louvado é o nome do Deus que fez os céus e a terra. Deus está dizendo: enquanto tiver alguém perto do rei, ainda há esperança. Enquanto tiver alguém perto do rei, ainda há solução. Enquanto tiver alguém perto do rei, ainda há escape, ainda há livramento. Não, eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está crendo nessa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para quem está acreditando aqui nesta palavra, porque já abriu a boca e disseram: vai morrer de câncer. Já abriu a boca e disseram: vai morrer no mundo, vai morrer no dia de sair na balada, vai morrer na cachaça, vai morrer na bebida, vai morrer no tráfico, vai morrer na vida de valentia, não vai morrer naquele hospital, vai nada. Deus está dizendo: enquanto a minha serva estiver perto do rei, ainda há esperança. Enquanto meu servo estiver perto do rei, ainda há esperança. Eu venho com a palavra de Deus esta noite aqui. Eu não quero saber quem deu o decreto, eu não quero saber se foi o macumbeiro que decretou, se foi feiticeiro que decretou, se foi a boca malvada que decretou. Eu só quero dizer que Deus está falando esta manhã aqui, esta noite aqui: enquanto tiver alguém perto do rei, não haverá velório na tua casa, não haverá velório na tua família. O Deus de providência está aqui esta noite. Deixa eu dizer algo para você nesta noite aqui: nem sempre Deus precisa de um exército, nem sempre Deus precisa de espada, Deus precisa de escudo, Deus precisa de armadura. Ele só precisa de uma mulher perto do rei, ele só precisa de um homem perto do rei. Já é suficiente para o livramento, já é suficiente. Ah, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha o nome do Deus que fez os céus e a terra. Eu estou com intrepidez espiritual para dizer para alguém aqui: Deus não vai mandar anjo na tua casa, Deus não vai mandar profeta na tua casa. Deus vai usar você como um clareio, como luz, para poder brilhar no meio daquela situação. Vai ser você que está perto do rei. O teu filho está no mundo, mas você está perto do rei. O teu pai está no mundo, mas você está perto do rei. O escolhido médico está longe, mas você está perto do rei. Já é o suficiente. Tu pode levantar a mão por um minuto e vai. Agradeça porque tem coisas grandes acontecendo aqui hoje. Agradeça porque tem coisas grandes acontecendo aqui hoje. Deus só precisa de alguém perto do rei. Isso aqui é tremendo demais. Porque, pastor Thiago, eu me lembro muito bem. Eu sou de uma família, nasci no berço evangélico, mas meus irmãos decidiram abandonar o evangelho, dar uma voltinha no mundo e conhecer o mundo. Satanás olhou e disse: eu vou pegar e vou arrebentar com eles, vou pegar e vou enfiar eles no mais profundo mundo do tráfico. Eu tinha um irmão que ele era complicado, amante de arma, todo tipo de arma que você pensar, ele gostava de ter. Desmontava a arma,
tiro. Parece que alguém passou uma 380 montada em uma moto e examinou Bali todo mundo que estava no muro. Eu me lembro muito bem que eu só ouvi um barulho muito forte atrás da nossa casa. Eu lembro bem que a minha mãe levantou e disse: é o Marcelo. Eu disse: não, mãe, é o Marcelo. Nós saímos correndo e fomos atrás da casa. Quando chegamos atrás da casa, o Marcelo estava lá com o braço todo ralado. Eu falei com ele: Marcelo, o que é que aconteceu? Ele disse: mano, um camarada passou de moto ali e examinou uma rajada de bala. Eu vi a hora que uma mão bateu na bala. Eu vi, meu amor, a bala bateu, passou do lado da minha frente, uma mão fez assim de lado. Mano, era 11h40 da noite quando alguém deu um tiro em nós. Eu falei: deixa eu dizer, ele virou para mim e disse assim: eu tive sorte demais, mano. Eu escapei dessa. Eu falei: teve sorte nada, é que mamãe estava perto do rei na hora que a bala foi tirada contra a pessoa. 11h40, mamãe estava de joelho intercedendo pela tua vida. E quando o rapaz passou atirando, ele ficou matar todo mundo. Aí Deus olhou lá de cima e disse: mata não, a minha serva está de joelhos agora. Aleluia! Chorando. Ela estava perto do rei. O meu irmão estava no mundo, mas a minha mãe estava perto do rei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que presença maravilhosa que eu estou sentindo aqui. Aleluia! Há livramento de Deus aqui essa noite, eu creio. Há livramento de Deus aqui essa noite, eu creio. Aleluia! Ela carrega dois nomes. O primeiro nome é Esther, é o nome pagão, mas você vai perceber comigo que o nome original dela é Radassa. Olha aqui para mim e percebe essa realidade. Percebe o que, pastor Thiago? Isso aqui é maravilhoso demais. Por que, pastor? Os dois nomes de Esther apontam para a realidade das igrejas ou da igreja. Os dois nomes de Esther apontam para a realidade da igreja. Olha aqui para mim, por gentileza. O nome Radassa é oriundo de uma planta que dava, segundo a botânica judaica, duas flores durante seis meses. Essas flores eram flores tão raras, eram flores tão cheirosas, que uma vez que tiravam destas flores, esmiuçava esta flor, trabalhava ela, tirava dela a melhor essência. A essência dessas flores dava para fazer no mínimo 10 frascos de perfumes extremamente cheirosos. Iam para mesas de nobres, de pessoas importantes. Agora olha isso aqui, por gentileza. Você parou para perceber que o primeiro nome dela é estrela, aquilo que clareia mesmo, aquilo que chama a atenção. Mas o segundo nome dela é Radassa. Olha aqui para mim, a expressão Radassa, a expressão uma flor que parece uma estrela, logo está no contexto de quê, pastor? Está no contexto de essência. Me explica. Se você perguntar para qualquer estudante da Bíblia, se você perguntar para qualquer teólogo que ainda priva pela palavra, que ainda é fiel à Escritura Sagrada, e perguntar qual que é o tipo de igreja que Esther aponta, ele vai dizer para você, ele vai dizer para você: Esther é um tipo de igreja que não vive só de aparência, mas tem essência. Esther é um tipo de igreja que não vive apenas de aparência, mas tem essência. O primeiro nome dela trata de aparência. O primeiro nome dela trata daquela que chega e faz a diferença, daquela que chega e brilha, daquela que chega e destaca. Mas o segundo nome dela está ligado à essência. Esther é um tipo de igreja que tem aparência, mas também tem essência. Esther é um tipo de igreja que não vive somente de aparência, mas tem essência. Deixa eu dizer uma coisa para você: pela aparência, aonde ela chegava, ela destacava. Pela aparência, aonde ela chegava, ela chamava a atenção. Mas o mais forte de Esther não é a sua aparência. O mais lindo de Esther é a sua essência. Está entendendo o que é que Deus está falando?
salvação. Vocês estão muito bem vestidas, o uniforme encaixou muito bem. Parabéns pela igreja, pastor Pedro. O templo está maravilhoso, está tudo pintadinho, está tudo no seu lugar, cadeiras boas para poder sentar, o microfone está uma maravilha, os instrumentos tudo equalizado, tudo certinho, tudo beleza. Parabéns para você que pegou a tua melhor roupa para poder vir para a igreja. A sua roupa está bonita demais. Pegou a melhor camisa, a melhor calça, a melhor saia, colocou a melhor sandália, pegou o teu melhor sapato. Parabéns para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nada disso chama a atenção do rei. Nada disso chama a atenção do rei. Vou repetir mais uma vez: nada disso chama a atenção do rei. Se depender de templo bonito para chamar a atenção do rei, o rei não desce. Se depender de roupa bonita para chamar a atenção do rei, o rei não desce. Se depender de roupa bonita para chamar a atenção do rei, o rei não vem. Se depender de carro bonito, carro zero parado no estacionamento da igreja para poder chamar a atenção do rei, o rei não vem. O que chama a atenção do rei é a essência da igreja. Eu vou repetir: o que chama a atenção, a glória de Deus é a essência da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu completei em janeiro 20 anos pregando esse evangelho. Eu tenho 37 anos de idade. Deixa eu falar algo para você: eu tenho pavor de pregar em algumas catedrais no Brasil. Quando você chega lá, são megas igrejas, círculos de orações lotando banco com 1000 pessoas, mocidade com 700 pessoas, todo mundo bem vestido, todo mundo no seu devido lugar, roupinha encaixada, os hinos tudo no holograma certinho, tudo organizadinho. Mas você entra naquele ambiente e quando o culto começa, pelo amor de Deus, parece que você está dentro de um cemitério. Pelo amor de Deus, parece que você está em um shopping center. Pelo amor de Deus, parece que você está numa passarela de desfile. É só aparência, não tem essência. É um querendo mostrar que o uniforme é mais bonito do que o outro. É um querendo mostrar que o hino que canta é melhor do que o hino do outro grupo que cantou. É gente andando dentro da igreja, pra lá e pra cá, gente mexendo em celular dentro da igreja, pensando que a igreja é a sala da sua casa, pensando que o templo é a cozinha da tua casa. Você vem num ambiente como esse, não adianta, irmão, não vem com esse negócio não. Pode trazer fulano, que o fulano é avivalista. O pregador pode ser avivalista, o pregador pode ser boca de fogo, olho de fogo, bola de fogo, pode ser pé de fogo. Aonde tem uma igreja que vive de aparência, o pulmão dele vai espremer, vai sair baba do canto da boca e não vai acontecer nada. Tem gente tentando atrair Deus pela aparência. Eu vou repetir: tem gente tentando atrair Deus pela aparência. A aparência não atrai Deus. O que move o trono de Deus é o que está aqui dentro, não é o que está do lado de fora. Não é um teu estereótipo que atrai a presença de Deus. A essência da igreja não está em quantos números de crente ela tem. A essência da igreja não está no uniforme mais caro que a irmã comprou. A essência da igreja não está no blazer, no paletó mais bonito e caro que o obreiro tem. A essência da igreja não está no tamanho bonito, no salto bonito, não está na pintura bonita do templo. A essência da igreja está na veracidade que sai daqui de dentro, está na lágrima, está no glória, está no aleluia. Pelo amor de Deus, você não está no carnaval. Jesus não recebe um culto com cheiro de carne. Jesus recebe um culto com cheiro de essência, com cheiro de essência, com cheiro de essência. Olha a macanda séria, olha a mão da carnaval. Levante as tuas mãos para cima. Quem é você hoje? Que tipo de igreja que você é hoje? A igreja que vem na aparência ou a igreja que está na essência? Eu não quero saber quanto tempo de crente você tem. Eu não quero saber se você tem credencial de teólogo.
Espírito Santo. O que aconteceu lá? As línguas originais do céu. O que aconteceu lá? Jesus visitou teu povo. Houve cura, houve livramento, houve libertação, exposição aceita da palavra. Manda cantar certo. Aleluia, aleluia. Muitas igrejas, muitos das catedrais, igrejas superlotadas, aumenta o número de membros, mas acaba a essência. É muita aparência. Deus está falando, eu não estou no meio da aparência, eu estou onde tem essência. Não é o quanto você é bom para pregar, não é o quanto você é bom para cantar, é a essência. Quando eu vejo no cartaz a minha cara lá com um cantor famoso, eu já me preocupo todinho. É uma onda de cantor que só canta na aparência, mas não canta na essência. Precisa de muita coisa? Você viu Deus usando a irmã? Eu tenho 20 anos pregando, eu nunca vi a cara dela em cartaz nenhum. O nome dela não está nas mídias. Mas quando abre a boca para cantar, canta na essência. É o que Deus quer da igreja, essência e não aparência. É o que Deus quer da igreja, essência e não aparência. Aleluia. Deixa eu avançar para me terminar. Você vai perceber comigo que a terceira verdade que nós aprendemos aqui sobre a providência de Deus no livro de Esther é que Deus quer usar Esther, mas não depende de Esther para poder cumprir o seu propósito, para estabelecer o teu propósito. Pastor Tiago, você parou para perceber que Esther fez uma pirracinha aqui no texto? É isso mesmo. Mardoqueu mandou um recado para ela. Mardoqueu disse: olha, o teu povo está correndo risco de vida, o teu povo tem um decreto de morte cravado na porta das suas casas. Esther virou para o Mardoqueu e disse: olha, o negócio é o seguinte, Mardoqueu, eu casei com o rei, ele me deu coroa, ele me deu anel, ele me deu cetro, ele me deu um harém, ele me deu um quarto majestoso, mas tem 30 dias que ele não me chama na presença dele. E você sabe melhor do que eu, que se eu entrar na sala do rei sem ser convidada por ele, eu corro o risco de perder a minha vida, Mardoqueu. Mas você vai perceber comigo no texto que Mardoqueu vira para Esther e diz assim para Esther: porque se de tudo, Esther, você se calar neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa perecerá. É Deus dizendo: Esther, eu te levantei para esse tempo, eu te levantei para esse momento, eu te fiz brilhar nesse momento, mas tem uma coisa: se você não quiser, socorro e livramento virá de outra parte. O que Deus está dizendo para ela é o seguinte: o meu decreto não muda, Esther. Você fazendo ou não, eu vou fazer. Você indo ou não, eu irei fazer do mesmo jeito. É Deus dizendo para Esther: eu tenho a outra parte, Esther. Isso aqui é maravilhoso demais. Deus está dizendo: eu marquei um X em você, eu te separei para ser usada, eu te separei para ser levantada, Esther. Mas não vem com pirracinha não, Esther, porque se você não quiser ir, o socorro e livramento vai vir do mesmo jeito. Eu vou levantar a outra parte, e o que eu acho mais maravilhoso é que a outra
lugar, eu trago outra parte para usar no teu lugar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmãozinho, porque tem gente na igreja que se acha a última bolachinha do pacote. Ele pensa que se ele não dá glória, ninguém mais vai dar glória a Deus. Ele pensa que se ele não dá aleluia, ninguém mais vai dar aleluia. Ele pensa que se ele não levantar a mão, ninguém mais vai levantar a mão. Ele pensa que se não tiver ninguém regendo, ninguém mais vai reger. Ele pensa que se não tiver ninguém pregando, ninguém mais vai pregar. Ele pensa que se não tiver ninguém cantando, se ele não cantar, ninguém mais vai cantar. Deixa eu dizer uma coisa para você: larga a mão de ser bobo. Deus sempre tem a outra parte. Ah, que eu não quero mais essa área. Ah, que eu não quero mais fazer assim assado. Ah, que eu quero ver, porque eu sou um crente que puxa a espiritualidade da igreja. Quando o pregador prega, quando o pastor prega, quando o irmão canta, é eu que levanto as mãos lá em todo lugar. Aí o fogo pega de besteira, rapaz. Você está pensando que é você que puxa o carro, que se você não levantar a mão, não adorar, Deus não vai manifestar na igreja. Você está enganado. Deus tem a outra parte. Deus está falando esta noite com alguém aqui. Eu vou repetir: Deus está falando esta noite com alguém aqui. Não se atreve a fugir. Não vem terceirizar o que Deus te deu para fazer. É você mesmo que Deus, aleluia. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus quer usar. Agora deixa eu dizer algo para você. Você não é obrigada. Você não é obrigado. Mas quando você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, alguém paga o preço. Alguém perece. Deus falou com Esther. Você pode até rejeitar, você pode até não fazer, mas a tua casa vai perecer. A casa aqui que ele está dizendo é toda a descendência dela com os judeus. Ele está dizendo: olha, você pode até deixar de interceder, pode até deixar de orar, de pedir por eles, mas infelizmente, Esther, toda a sua casa, começando de Mardoqueu até o último judeu, todos irão perecer. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está falando com alguém aqui nesta casa. Deus está dizendo para você: volta para o quarto da oração, porque tem alguém perecendo porque você parou de orar. Volta para a intercessão, porque tem alguém perecendo porque você parou de interceder. Volta a pregar de novo, porque tem alguém perecendo porque você parou de pregar. Volta
nas minhas costas. Quer saber pregar mais não? Lá desce de pregação pro lado. Aí eu fui orar. Eu sempre fui em monte orar. Eu tenho um lugarzinho lá, 18 anos que eu oro. Eu chego lá, jogo meu joelho, faço a minha oração, depois volto para minha casa. Não me misturo com as bagunças que tem. E eu lembro muito bem que eu estava bravinho. Aí eu fui pro monte reclamar com Deus. Eu falei com ele: tu me iludiu e me deixaste iludida, porque eu não acerto uma. É só gente dando pedrada, é alguém mandando eu parar. Deus levantou uma irmãzinha do coque. É aquelas irmãzinhas que fica lá de joelhinho quietinha. Ela vem marchando diante de mim, apontou o dedo para mim. Eu olhei e disse: eita, tá vindo o refrigério de Jeová. Eita, tá vindo o sabor de mel de Jeová para mim. Ela apontou o dedo na minha cara e diz: eu te chamei, eu te escolhi, eu que te chamei para esta obra. E você tem queixado a mim. Ele está preocupado porque não tem o domínio das letras ainda. Ele está preocupado porque alguém caluniou e zombou de você. Eu vou te levar nos 4 cantos deste mundo para pregar a minha palavra. O que eu prometi à tua mãe no ventre, eu vou cumprir. Mas tem uma coisa: você não é obrigado a cumprir o que eu te chamei para cumprir. Eu quero te usar, eu quero te levantar, mas o processo é necessário. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus dizendo na boca da santa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não quiser, eu já estou levantando outro no seu lugar. Se você não quiser, eu já estou preparando outro para ser usado no teu lugar. Eu regalei um zóio desse tamanho e falei com Jeová: eu aceito as pancadas, mas ninguém vai fazer no meu lugar o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não vou abrir mão. Deus está falando contigo. É só um processo, Esther. É só um processo, Mardoqueu. Aguenta, porque Deus chamou, Ele garante. Deus chamou, Ele garante. Esther não é boba nada. Deixa eu correr para terminar. Esther não é boba nada. Esther olhou e disse: o quê? Vou dar nada. Não vou dar para outro que é para mim fazer. Ela virou para Mardoqueu e disse: reúne todo mundo e jejuma por mim, porque eu e as minhas moças vamos pagar o preço aqui. Vamos consagrar, nós vamos ficar sem comer, sem beber, e eu vou me apresentar para o rei, ainda que custe a minha própria vida. Por que ela está dizendo isso? Ela está dizendo isso porque ela sabia que se ela entrasse na presença do rei sem ser convidada, havia 2 decretos pelo código de Hammurabi. Não é só os judeus que observavam a lei de Hammurabi. No código de Hammurabi, encentrado dentro do contexto de lei do povo de Susã, do povo medo-persa, havia 3 leis, e dentro delas, qualquer um que se apresentasse em forma indevida perante o rei perdia a sua vida. Se ela entrasse perante o rei sem ser convidada, levantasse o rei do trono e virasse as costas para ela, 3 coisas poderiam acontecer com ela. A primeira, ela poderia ser mandada para um harém e nunca mais se apresentar perante o rei, e nunca mais sair de lá, passar o resto da sua vida trancada em um harém. A segunda coisa que poderia acontecer com ela receber uma marca na palma da sua mão de desertora e uma no seu ombro de desertora, e é mandada para o deserto. Ninguém em comunidade não recebia ela, porque sabia que ela era rejeitada do reino. Ela morreria no deserto, sem pão, comida e sem água. Terceiro, ela poderia ser enforcada. Esse negócio de Amã fazendo forca para Mardoqueu não é uma ideia que veio da mente de Amã, era o costume de lei, era uma maneira de morte que tinha dentro do contexto de Susã. Então ela sabia: se eu me apresentar de qualquer maneira, eu posso perder a minha vida. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, o que, pastor Tiago? Que Esther correu para a oração. Ela orou, aleluia. Ela jejuou, aleluia. E o mais bonito de tudo aqui é o que, pastor Tiago? É que a primeira vez que Esther se apresentou perante o rei foi por um concurso de beleza. Ali não tem nada de espiritualidade não, meu filho, é beleza mesmo. É tomando banho de mirra durante 12 meses, é se banhando, para poder se apresentar mais
Você sabe melhor do que eu que Satanás atua o tempo todo, ele age o tempo todo. Quando Esther vai se apresentar perante o rei pela segunda vez, está pensando que Satanás não foi lá no ouvidinho do rei e falou com o rei: essa mulher é intrometida demais, ela é pior do que Varti, porque Varti você mandou chamar e ela diz: eu não vou, eu vou fazer a minha festa particular. Mas essa aí que você casou com ela é tão atrevida, ela é tão para frente, que mesmo se você chamá-la, ela já está entrando na tua presença. Olha o atrevimento dela. Você tem que dar uma lição de moral nela. Quem é que vai te respeitar se ela está entrando desse jeito, sem ser convidada, sem ser chamada? Mas o mais maravilhoso de tudo é que quando Satanás pensou que Esther ia entrar na presença do rei para mostrar as pernas tornozeadas, para poder mostrar o vestido bonito, o cabelão ao vento, para tentar ganhar a moral com o rei, pelo contrário, Esther estava banhada de unção, Esther estava banhada da graça de Deus. É 3 dias de joelho no chão, é 3 dias sem pôr nada na boca. Esther está entendendo: quando eu entrar lá, o que vai entrar não é a minha beleza, o que vai entrar é a minha unção, o que vai entrar é a presença, o que vai entrar é a graça. Ai, camanda, lama, suribicanda. Oh, louvado é o nome do Deus que fez os céus e a terra. Pastor Tiago, a Esther conseguiu entrar, a Esther conseguiu entrar. Qual que é a moral da história? Para que ela queria entrar na presença do rei? Ela queria entrar na presença do rei para poder fazer uma proposta. Que proposta é esta? Rei, permita-me que faça 2 banquetes para o Senhor. Permita-me fazer 2 banquetes para o Senhor. Imediatamente quando Esther entra na presença do rei, em vez dele levantar e virar as costas, a Bíblia diz que o rei levantou, apontou o cetro em direção a ela e disse: pode tocar no cetro. Assim que ela tocou no cetro, o rei olhou para ela e diz: desça para mim a metade do reino, que eu te dou o reino inteiro. Aí ela está dizendo: eu não quero o reino inteiro, eu só quero te oferecer 2 banquetes. Esses 2 banquetes é para ela pedir livramento pelo povo judeu. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Não tem um que é maior que nosso Deus na face desta terra. Não tem um derrapado que se levanta para se comparar ao nosso Deus. Ah, mas ele é presidente, mas não é maior do que meu Deus. Ah, mas ele é governador, mas não é maior do que meu Deus. Ah, mas ele é prefeito, mas não é maior do que meu Deus. Ah, mas ele é deputado federal, mas não é maior do que meu Deus. Ah, ele é deputado estadual, mas não é maior do que meu Deus. Por que, pastor Tiago? Porque você vai perceber comigo a inteligência de Esther. Quando Esther entra na presença do rei, ela sabia que no rei da terra tinha um cajado de condenação na mão dele, que ele poderia virar, rejeitar e apontar e dizer foca, e dizer deserto. Mas quando Esther consagra, Esther está dizendo: eu não estou entrando confiando no cajado do rei, eu estou entrando confiando no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na mão do rei da terra está o cajado, mas a autoridade ainda está na mão do Todo-Poderoso. Quando Deus quer, o governo abaixa a cabeça. Quando Deus quer, o governo abaixa a cabeça. Eu vou repetir: quando Deus quer, o governo abaixa a cabeça. Eu não quero saber quem está no comando do Brasil. Eu quero dizer que quando a igreja coloca o joelho no chão, não tem ninguém na mão. Ai! Amada-se calabacarama, e calabachambaranhas, chamalaquenta lavaia, uribianda mai turibicanda. Aleluia! Eu quero lembrar aqui, vou deixar algo registrado. A igreja ainda tem joelho, viu? Tem
pecado na Bíblia. Qualquer palavra que confronta o ato, passivo de cadeia. A ideia é essa: canta o que nos consola, prega o que nos consola, mas não toca no aquilo que nos confronta. Mas eu quero dizer essa noite, enquanto tiver um Mardoqueu, uma Esther ainda na igreja, enquanto tiver um joelhos dobrado ainda na igreja, Deus revoga. Eu vou repetir: Deus revoga qualquer lei. Deus revoga qualquer lei. A igreja está de pé. Eu vou repetir: a igreja está de pé. O meu recado é esse: a dona Xuxa não vai calar a boca da igreja. LGBT+, não vai calar a boca da igreja. Não vai deter a marca da igreja. Porque quanto mais a igreja é atacada, mais a igreja avança. A igreja ainda era. O diabo está olhando para o rei Assuero e está dizendo: vira as costas. Deus está dizendo: vai virar nada. Vira as costas, vai virar nada. Vai ter que estender o cetro ao favor. Quando ele estende o cetro, ela pede: deixa eu fazer o banquete. Ele disse: negócio feio, eu aceito o banquete. No texto aparecem 2 banquetes. Já estou terminando. No texto aparecem 2 banquetes, mas no espiritual são 3. Você sabe por que o rei aceitou o banquete dela? Porque antes dela prestar banquete para o homem, ela prestou para Deus. Me prova, pastor Tiago. O banquete do rei Assuero era uma mesa com os melhores vinhos, os melhores sucos. Lá tem picanha, fraldinha, as melhores carnes estavam lá, os melhores alimentos estavam lá. É o banquete que ela pediu para oferecer. Mas qual foi o banquete que ela ofereceu para Deus? Alamares, 3 dias, queimando a sua carne no jejum e na oração. Alamandehai, Oremande Calamachuria. Isso aqui é maravilhoso demais, porque ela está dando, antes de tentar alcançar o favor de qualquer um, Deus é prioridade na minha vida. Se eu tiver que oferecer banquete primeiro, eu vou oferecer para meu Deus. Ai, glória, Deus está falando essa noite. E aí, meu irmão, eu vou te dizer porque está dando errado. Sabe por quê? Porque você está priorizando primeiro o homem em vez de priorizar seu Deus. Tem gente oferecendo banquete para homem em vez de oferecer primeiro para Deus. Ofereça o seu banquete primeiro para Deus, porque Deus ainda tem o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele que determina. Oh glória, o homem tem a posição, mas a autoridade ainda está na mão de Deus. O homem é removido do trono, mas ninguém remove o teu Deus do trono. Ninguém tira o cetro dele. Coloca sobre os seus pés para me terminar. No segundo banquete que ela ofereceu para o rei, ela vai revelar quem Mardoqueu é, quem Amã é. Porque o Amã fez o decreto, o Mardoqueu falou com ela: não conta para ninguém que você é do povo judeu, e ninguém pega Deus de surpresa. Aleluia. Ninguém. No primeiro banquete, Amã ficou todo confuso. Eu estou com moral, porque ela mandou me chamar também. E no banquete real, nós sabemos muito bem que só participava quem era da linhagem real. Ele não é. Ele foi chamado para sentar na mesa real, para comer. Ele está dizendo: eu estou com moral demais. Eu tenho que correr para contar para minha mulher. Eu estou com tanta moral com ele que nem sangue azul, porque estou sentando na mesa. Só que quando ele sai do primeiro banquete, ele sai da sala do banquete,
que ele passa pela porta principal da sala do banquete. Quem está lá? Mardoqueu. Ele vai passando, porque ele é primeiro-ministro, ele carrega o anel do rei na mão, ele vai passando, quando ele vai passando, todo mundo assim. Mas quando ele passa perto de Mardoqueu, aleluia, ele passa, olha para Mardoqueu, e esse Mardoqueu tem na cabeça, do mesmo jeito que Mardoqueu estava ali. Está pensando que eu vou me curvar o seu sistema? Estava pensando que eu vou me dobrar? Eu só me dobro perante o Deus dos céus e da terra. Irmão, não tem sistema que vai conseguir fazer dobrar a igreja, tá? A igreja não vai curvar. Pode guardar isso aí, ninguém vai fazer a igreja se curvar, tá? Pastor, mas a perseguição está aí. Deixa vir. A igreja não se dobra. A igreja não se curva. Porventura Domiciano conseguiu dobrar e curvar a igreja? Abre a barriga das mulheres, joga gato selvagem dentro da barriga delas, abre a barriga do homem, joga gato selvagem dentro da barriga deles. Nós vamos calar esse povo. No outro dia, o mesmo povo estava reunido dando glória, dando aleluia, mataram os seus irmãos, mas o mundo não parou. Por uma causa que o cristiano conseguiu parar a igreja, pega eles, pendura em estacas e desfola vivo, corta, arranca a pele viva. No outro dia, já tinha um outro grupo de crentes reunido e o culto não parou. Porventura Nero conseguiu parar a igreja. Cravam eles em estacas, mete óleo, coloca azeite, óleo e põe fogo para servir de lamparina das estradas. Oh glória! Porventura pararam e fizeram a igreja dobrar. No outro dia, tinha um grupo de crentes adorando e o culto não parou. Aleluia! O Coliseu parou a igreja? Parou não. É 4, 5 dias, uma semana, sem leões sem comer, mais de um mês, 15 dias, onça sem comer, tigre sem comer. Coloca as mandarinas, toca os crentes lá, perdão, solta os crentes lá. Pegaram os crentes e soltaram. A história diz que tinha crente, oh glória, que quando via os leões, em vez de correr dos leões, eles iam em direção aos leões, dizendo: quanto mais rápido ele me matar, mais perto eu vou estar do meu Pai, mais perto eu estarei do meu Senhor. Ninguém vai fazer a igreja se curvar. Ele morreu, contou para a mulher dele: eu tenho um problema, está todo mundo se curvando perante mim, mas o miserável do Mardoqueu não se curva. A Pérez, a mulher dele, disse: então faz uma folga para ele. Você tem moral para o rei, chega lá e conta para o rei que ele é perigoso, ele é complicado, atrevido, é também judeu, o rei vai te dar a cabeça dele. Ele fez a folga, só que naquele dia Deus tirou o sono do rei. O rei não conseguia dormir, pegou o livro das crônicas do rei, dos reis, e quando ele está lendo, Deus fez ele parar lá no contexto. Tal dia, Bigdan Pérez atentou contra a vida do rei, mas Mardoqueu mandou avisar que esses homens atentaram contra a vida do rei, e o rei recebeu o livramento. Isso era de madrugada, irmão. O rei está lendo lá, ó. Quando foi todo dia de manhãzinha, lá veio um Amã. Vou pedir a cabeça dele. Só que quando ele entra na sala, aleluia, a primeira coisa que o rei ora para ele fala: o que é que eu vou fazer com quem o rei deseja honrar? Ele ou Amã? Aleluia. Porque enquanto ele estava falando de morte na casa dele, lá no palácio o rei estava falando de vida. Oh glória! Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Ele pensou: sou eu mesmo, que ele está falando é de mim. Aí ele falou: pega o seu anel, a sua coroa, a sua roupa, o teu melhor cavalo, coloca, manda alguém importante puxar, dizendo: esse é o homem de Deus, esse é o homem do rei esse é o homem que o rei se agrada e cuja honrar, esse é o homem que o rei agrada e cuja honrar.
Aí o rei virou para ele: então você vai pegar o Mardoqueu, aquele que não se dobra. Coloca no cavalo, vai para a tua mãe e sai puxando. Já fez um estudo geográfico de Suzano? Já fez um estudo do palácio até a porta do Palácio Central, até os muros de Suzano. Sabe quantos quilômetros é? 12 quilômetros, meu irmão. É 12 quilômetros o cavalinho aqui puxando, ó. Esse é o homem! Esse é o homem! Cujo rei deseja honrar. Eu não vim pregar vingança aqui não, viu, filho? Eu vim pregar a justiça de Deus. Eu vim pregar a justiça de Deus. Se eu estivesse pregando vingança aqui, quem teria agido com as suas próprias mãos era Mardoqueu. Mas você não vai ver uma vez na Bíblia Mardoqueu degladiando com Amã, uma vez na Bíblia brigando com Amã. Ele está dizendo: eu vou colocar na mão de Deus, é Deus que vai resolver, é Deus que vai fazer por mim. Então deixa eu dizer uma coisa: bate o braço da carne, porque quem vai pelejar por você é Deus. Quem vai lutar por você é Deus. O texto diz que ele volta no outro banquete, e no outro banquete a Esther serve ele, a Esther serve o rei. Depois que termina de servir os dois, o rei virou para ela e disse: te conheço, minha querida, pode falar comigo. Viu o coração, os olhos do rei estão com dois corações, está apaixonado. Fala, minha filha, me pede o que você quer, eu quero te dar alguma coisa. Ela veio o rei para o negócio: é o seguinte, não tire a nossa vida, ainda que o Senhor nos venda como escravo, eu não reclamarei, mas poupe-nos. O rei: o quê? Quem quer tentar fazer mal a você? Aí ela vem e fala: é o mau Amã. O Amã regalou de todo tamanho, sabe por quê? Porque a Esther não tinha contado para o rei que ela fazia parte do povo do Deus. Imagine comigo, quando ela disse que estava sendo perseguida, ele é um dos chefes da guarda, ele poderia dizer: deixa comigo, eu quero ver quem vai tocar no seu povo, deixa comigo, eu quero ver quem vai tocar na sua hora. Mas quando ela abre a boca para falar que é do povo judeu, a casa cai para a mão. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Eu vou repetir: ninguém pega o teu Deus de surpresa. Os pensadores da Bíblia dizem que Amã é um protótipo de um anticristo. Sabe o que é o protótipo do anticristo? Aquele que é contra tudo que é de Deus, aquele que é contra o povo de Deus, aquele que é contra a fé do povo de Deus, aquele que é contra a vitória do povo de Deus. Aí Deus olhou e disse: eu vou tirar Amã do caminho, vou trazer o livramento, para que meu nome seja glorificado na vida de Esther e também na vida de Mardoqueu. O rei olhou e disse: você quer querer atentar contra a minha esposa, contra o povo dela? A conta que você fez para Mardoqueu agora pertence a você. A casa que eu te dei eu estou dando para Esther. Você queria matar o povo dela, é o teu povo que vai sair da história, porque eu estou entrando com livramento, porque o teu Deus é um Deus de providência, porque teu Deus é um Deus do livramento. Ninguém vai para a igreja enquanto tiver um Mardoqueu, enquanto tiver uma Esther. Ninguém para a igreja. Quem está comigo nessa palavra? Então eu quero fazer uma oração com você. Quem pode orar comigo aqui? Que oração é essa? O Espírito Santo falou comigo: diga para as minhas servas, diga para os meus servos, defenda a sua casa. Defenda a sua fé. Que oração é essa? Oh, glória! Deus está dizendo: não importa qual é o tamanho do sistema chamado Amã, eu estou no controle. Deus vai quebrar o arco de Amã, aleluia. Deus vai quebrar a lança de Amã, oh glória. Deus vai quebrar a força de Amã, e o nome dele será glorificado. Deus tirou Amã da história para Mardoqueu e Esther entrar em ascensão, mas para isso tinha um Mardoqueu que não se dobrava, para isso tinha uma Esther que decidiu ficar sem comer, sem beber, e ir para a oração para Deus fazer. Deus está dizendo: eu conto com você ainda, Esther, eu conto com você ainda, Mardoqueu. Pegue na mão desse crente ali agora e vamos fechar o corredor. É guerra. Te convido 5 minutos de guerra, 5 minutinhos de batalha.
Só as estão entendendo o que Deus está falando. O Deus de providência está na casa. O Deus de livramento está na casa. Ora calabaxande comanda calabraia. Alabante o indeclai anda lamaia. Deus está falando por cima da nação. Eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso de vocês perto do rei. Eu só preciso de vocês perto do rei. Deus está falando por Mardoqueus aqui essa noite. Não se curva, não se dobra, não se
reino dos céus agora, vai. Receba um abraço do Espírito Santo agora. Que milhão ele fala, eu canto ou mais. Se mandar calar, batom e querer. Você não pediu esse renovo. Você não pediu essa presença maravilhosa, essa graça que flui. A presença está aqui. A presença está aqui. A banda que honra, manda e siga a malha. A menina play, demanda gás. Tremenda na bacana, malha. Dai-me cadastro em minha paz. Só os espirituais podem ver o que eu estou vendo aqui. Só os espirituais podem sentir o que está sendo liberado esta noite. Há um refrigério de Deus. Há um alívio dos céus. Acalma a tua alma. Eu gostaria de pedir, e eu entrego o microfone agora, que as irmãs do ciclo de oração visitante, como as do templo, saíssem do meu lugar, deem um abraço uma na outra, e diga se nós vencemos, porque permanecemos perto do Rei.